Brasil vive um momento institucional singular, de um certo estresse, digamos assim, nas relações entre os poderes. Nós vivemos um mundo, sob a Constituição de 88, em que o legislativo ganhou importância e espaço, e o judiciário também ganhou importância e espaço num país em que, por circunstâncias do arranjo institucional e da Constituição, tudo, de certa forma, é judicializado. Sobre o estresse nas relações entre poderes, o Supremo interpreta a Constituição. A Constituição tem como um dos seus principais papéis limitar o poder. O Supremo Tribunal Federal protege as regras do jogo democrático, protege os direitos fundamentais. Então, interpretar a Constituição é, em última análise, limitar o poder. De modo que sempre há, em todas as democracias, alguma tensão entre o executivo e o judiciário. Essas tensões, numa democracia, elas são absorvidas de maneira institucional e civilizada. E o Brasil vive um momento, como eu disse, peculiar, em que algumas decisões do Supremo, como a instalação de uma CPI da Covid, porque a Constituição determina, literalmente, ou reconhecer competências aos estados e municípios, porque a Constituição diz que, em matéria de saúde pública, tem competência a União, os estados e municípios, ou um inquérito que protege a democracia contra ataques antidemocráticos. Essas decisões, todas rigorosamente pautadas pela Constituição, trouxeram algum grau de estresse político, eu diria. Mas não deveria se vislumbrar aí nenhum risco para as instituições. Quanto a mim, pessoalmente, ataques pessoais eu ignoro, trato com a indiferença possível. Eu não sou um ator político, não sou um ator institucional, eu não participo de bate-boca e não paro para discutir miudezas. Eu sou um ator institucional. Eu só atuo quando considero importante proteger as instituições, porque essa é a causa da minha geração. A causa da minha geração foi a conquista e a preservação da democracia. E eu não me desvio desse caminho por nada, e acho que a sociedade brasileira já está madura o suficiente para não aceitar qualquer tipo de desvio institucional, que, aliás, nos tornaria párias mundiais. Liberdade de expressão é um valor essencial para a democracia e nós demoramos muito para conquistá-la e precisamos preservá-la. A história do Brasil era pontuada pela ausência de liberdade de expressão. Desde a carta de Pero Vaz de Caminha, que quando foi encontrada na Torre do Tombo, o padre Aires Casal, que a encontrou, mandou cortar algumas partes, porque Pero Vaz de Caminha descrevia com muita empolgação a nudez das Índias. Depois, quando Dom João VI vem para o Brasil e cria a imprensa régia, ela era impedida de publicar qualquer coisa que contrariasse o governo. Depois tivemos o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, no governo, na ditadura Vargas, e depois, durante a ditadura militar, tivemos censura à imprensa escrita, tivemos censura à televisão, as músicas tinham que ser submetidas ao departamento de censura, os filmes. Nas artes, o balé Bolshoi foi proibido de ser exibido no Brasil, a peça Roda Viva foi proibida. Portanto, nós temos um passado que condena em matéria de liberdade de expressão e é preciso ter muito cuidado com qualquer interferência estatal na liberdade de expressão, de imprensa e de comunicação em geral. Por outro lado, o mundo inteiro enfrenta hoje um problema que é a desinformação, que na verdade são as campanhas de ódio, de desinformação e as teorias conspiratórias que abalam até mesmo as democracias mais consolidadas. Isso esteve presente no Brexit, isso esteve presente na eleição do presidente Trump, uma indústria de mentiras. A democracia, ela é feita de votos, mas ela é feita também de debate público. E se você compromete o debate
público, inundando ele com ódio e com mentiras, você compromete a democracia. De modo que todas as democracias estão vivendo essa situação de tensão, de encontrar mecanismos para combater uma coisa sem suprimir a outra. Como é que o TSE enfrentou, na minha gestão, essas campanhas de desinformação nas eleições de 2020? Nós fizemos campanhas de esclarecimento, eu mesmo fiz diversas, e a Marina, todo mundo trabalhando pro bono, fez uma bela campanha contra a disseminação de fake news. Encontrei isso na internet sobre... A Siri, de vez em quando, invade a minha vida. De todos nós. Fizemos acordo com todas as plataformas, Débora e Paulo, com WhatsApp, com Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, para que eles fizessem, sobretudo, um controle de comportamento e não de condutas, e, portanto, impedir perfis falsos, impedir o uso abusivo de robôs, impedir os impulsionamentos ilegais, e fizemos acordo com todas as agências de checagem de notícia para conferir todas as informações na rede social ou nas mídias tradicionais, e monitorávamos as redes sociais e imediatamente respondíamos a essas manifestações, e tínhamos uma página da Justiça Eleitoral para desfazer as desinformações. Eu preciso dizer que, evidentemente, você não derrota as fake news, mas você consegue minimizar o seu impacto, e acho que nós conseguimos em alguma medida. De comportamentos e não de conteúdo. Mas as plataformas têm que ter regras claras, termos de uso claro do que é proibido, e elas têm que agir proativamente também para retirar da internet e das mídias sociais em geral tudo aquilo que seja ódio, que seja claramente mentiroso ou que seja perigosamente anticientífico, que você não pode divulgar na mídia social, na rede social, que é para tomar querosene para enfrentar a Covid. De modo que o quadro é de relativa complexidade, porque é preciso conciliar liberdade de expressão com o combate ao ódio e à desinformação, é preciso controlar condutas ilegítimas, e o conteúdo é preciso ter um controle importante, mas delicado, porque nós não queremos sair de uma censura estatal para uma censura privada. Há diversos projetos de lei no Congresso sendo debatidos. Na Europa há um projeto de lei sendo debatido. O mundo inteiro está buscando soluções para esse problema. É preciso que haja uma parceria com as mídias sociais, senão elas vão ser utilizadas para o desvirtuamento da democracia. O retrocesso democrático, ele de fato vem ocorrendo em diferentes partes do mundo, produto da soma de três fenômenos diferentes, Paulo, que quando se juntam são muito problemáticos, que são o populismo, o extremismo e o autoritarismo. Foi o processo histórico que, em alguma medida, ocorreu na Hungria, na Polônia, na Turquia, na Rússia, na Geórgia, na Ucrânia, nas Filipinas, na Venezuela, na Nicarágua, mais recentemente em El Salvador. Esse processo, ele é grave, e mesmo os Estados Unidos, talvez a mais antiga democracia consolidada, viveu o abalo do discurso de ódio, do discurso de desinformação, do discurso da mentira, da fraude às eleições, que resultaram na invasão do Capitólio, que é emblemático desse universo do ódio e da mentira e da intolerância. Portanto, nenhum país do mundo está imune a esse tipo de risco. Nos países em que isso aconteceu, o judiciário, o legislativo e, sobretudo, as Supremas Cortes não conseguiram oferecer a resistência adequada. Na Hungria foi cooptada, na Polônia foi cooptada, nos Estados Unidos não foi cooptado e no Brasil não foi cooptado. Portanto, eu tenho muita confiança de que, apesar das turbulências, dos ataques injustos, absurdos, tanto à integridade pessoal, ameaças à integridade física e ataques institucionais ao Supremo,
eu acho que o Supremo e o Legislativo no Brasil, e a imprensa livre, e as demais instituições estabeleceram os limites adequados. Acho que eles podem ter sido estressados, forçados em algum momento, esses limites, mas eu acho que eles foram bem traçados e acho, portanto, que as instituições brasileiras, apesar de turbulências, a meu ver, artificialmente criadas, eu acho que elas estão funcionando adequadamente. As pessoas me perguntam, tem risco de golpe? Eu gostava de dizer que não, e gosto de dizer que não, e acho que não, mas o número de vezes que me perguntam isso começa a me preocupar. Mas eu não vejo condições para um golpe no Brasil, simplesmente porque não há uma causa para se dar um golpe. A democracia é feita de alternância no poder. Quem está satisfeito vota na situação, quem não está satisfeito vota na oposição, e a democracia significa que quem perde hoje não perde os seus direitos fundamentais e pode tentar ganhar amanhã. Vice-versa. Portanto, eu acho que a sociedade brasileira amadureceu o suficiente, nós já percorremos os ciclos do atraso. E algumas manifestações pré-iluministas que se verificam aqui e ali, eu acho que não são passíveis de desfazerem esse espírito democrático que hoje permeia a sociedade brasileira. E democracia significa, essencialmente, soberania popular, eleições livres, Estado de Direito, governo limitado, respeito aos direitos fundamentais. Só pode dizer que não houve ditadura no Brasil quem não conhece um adversário do regime que não tivesse sido torturado, quem não conheça um jornalista que não tenha sido censurado ou quem não conheça um professor que tenha sido cassado. Ditaduras vêm com tortura, com censura, com cassações. Ninguém deseja a volta desse tempo.